bonitas, tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã. Sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. E no vídeo de hoje, nós vamos aprender a fazer esse coelhinho. Olha só que fofura esse coelhinho. E antes da gente começar, né, conforme de costume, eu vou passar algumas informações técnicas para vocês. A primeira delas é o tamanho desse coelhinho. Medindo a partir das orelhas, ele ficou com 13 centímetros, então é um coelhinho bem pequenininho, que cabe aqui na palma da mão. E ele vem com um ovinho também, tá? Então dá para colocar para vender junto, né, aqui na Páscoa, que já está relativamente próximo, né? Eu estou gravando esse vídeo em janeiro, mas, né, a Páscoa para os artesãos é daqui uns dias, né? Daqui a pouco. Então, essa é uma ótima receitinha, né? Um bichinho bem bonitinho, bem fofinho, que dá para você compor cestinhas ou enfeites. Então, é uma peça bem legal para dar de presente ou para montar kits para venda e adquirir um dinheirinho extra. Sobre o nível de dificuldade, é uma peça relativamente fácil de fazer, então é bem rápida também, porque como ele é pequenininho, não tem muito frufru, então é rapidinho, dá para tecer, então em 3, 4 horas de trabalho, ou até menos que isso, dependendo da sua velocidade, a gente consegue fazer. Ele envolve muita costura, então todas as pecinhas são costuradas. A cabeça e o corpo são peças únicas, mas o rabinho, os braços, as pernas e as orelhas, todas são costuradas. E tem o bordado do focinho também, mas ele fica, olha só, ele fica muito charmoso, então eu adorei fazer. E é uma peça bem bonitinha. Então, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Para fazer o nosso coelhinho, nós vamos começar pelos braços. Então, eu já fiz aqui uma peça de cada. Então, braço, orelha e o pezinho. A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 3. Vou utilizar o fio amigurumi branco, tá? Então, essa corzinha aqui é a branca. E nós vamos começar pelo bracinho, né? Então, vamos fazer uma outra peça dessa daqui. Para começar a fazer o nosso bracinho, nós vamos fazer um anel mágico. Então, nós vamos dobrar o nosso fio, ó, fazer uma voltinha com o nosso fio. Vou segurar essa voltinha, ó, então, em cima do meu dedo eu estou segurando essa voltinha. Vou inserir a agulha e vou laçar o fio e vou prender. Então, o nosso anel mágico está pronto. Agora aqui dentro, né, isso aqui eu só prendi a linha, isso aqui não é o primeiro ponto, eu não conto como primeiro ponto. Agora aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou puxar o nosso anel mágico para dar uma fechada aqui e vou marcar o nosso último ponto. Então, último ponto marcado. Agora, nós vamos fazer 4 aumentos e no final nós teremos 8 pontos baixos. Então, em cada ponto de base, ó, esse primeiro aqui é o nosso primeiro ponto de base. Em cada pontinho de base nós vamos fazer 2 pontos baixos. Ó, então, o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo no mesmo ponto de base e vou fazer isso em todos os pontos. Final da carreira, né? Esse aqui é um aumento, o último aumento dessa carreira, então agora eu tenho 8 pontos baixos. Agora nós vamos subir a altura do nosso bracinho. Eu vou puxar o fio aqui para fechar o nosso anel mágico, ele ficar bem fechadinho. E agora nós vamos fazer da terceira carreira até a carreira 9, só
sobre ponto. Então, contando com essa que nós estamos fazendo, são 7 carreiras. Então, é da carreira 3 até a carreira 9. Então, eu terminei aqui a minha terceira carreira, né? Vou virar o nosso trabalhinho aqui para ele ficar já certinho. E agora eu vou colocar 2 marcadores. Eu vou colocar o meu primeiro marcador na alça desse ponto aqui, do último ponto dessa carreira. Ó, eu coloquei bem na alcinha. Esse outro marcador verde, eu vou colocar ele no final do ponto. Então, a ideia aqui é o quê? O vermelho vai permanecer fixo e o verde, ele vai mudando, né, à medida que a gente vai terminando as nossas carreiras. Por que eu coloquei 2 marcadores? Para saber que essa carreira aqui que nós fizemos é a carreira número 3 e que a partir dela nós vamos fazer, contando com ela, 7 carreiras. Então, sem segredo nenhum, é só fazer ponto sobre ponto por 7 carreiras. Eu vou fazer as minhas e assim que eu terminar, eu volto com vocês. Carreiras terminadas. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, eu já vou tirar o nosso marcador aqui. Vou cortar o fio, lembrando de deixar o pedaço do fio um pouco maior para poder costurar depois. E agora a gente vai encher. Então, com uma quantidade bem pequenininha de fibra de enchimento, a gente enche o nosso bracinho. Então, você pode utilizar o que você tiver disponível aí, um palito, uma coisa com ponta, né? Eu tô usando aqui a tesoura mesmo, porque ela já é pequenininha, então eu já consigo colocar tudo lá dentro, ó. E assim ficaram, então, os 2 bracinhos, né? Vocês viram que eu coloquei uma quantidade bem pequenininha de enchimento. Ó, então, bracinhos prontos. Agora, nós vamos fazer a outra patinha, né? O outro pezinho. Para fazer o nosso pé, nós vamos começar também com um anel mágico. Então, o mesmo procedimento que nós fizemos. Ó, só virar o fio, eu tô aqui, ó, só viro o fio, seguro o fio torcido, né, no meu dedo, vou inserir a agulha, vou laçar e vou prender. Então, anel mágico pronto, agora eu vou começar a fazer os pontos. Nós vamos fazer aqui 6 pontos baixos nesse anel mágico. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vamos puxar o nosso anel. Agora, vou marcar o último ponto aqui, ó. E vamos para a segunda carreira. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. E no final da carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, é só fazer em cada ponto de base um aumento e seguir até o final da carreira. Cheguei no final da carreira, um aumento. Então, agora aqui eu vou puxar para fechar esse centro, né, para o anel mágico fechar direitinho. Agora vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira nós vamos fazer um ponto baixo, ó, um ponto baixo no próximo ponto e um aumento. E segue até o final da carreira. Um ponto baixo, um aumento. No final dessa carreira, nós teremos um total de 18 pontos baixos. Último aumento da carreira. Ok, 18 pontos baixos no final desta carreira. Agora nós vamos fazer 2 carreiras, que seria a carreira 4 e 5, com 18 pontos baixos, ponto sobre ponto. Então, sem segredos, um ponto
em cada ponto de base. Então, um ponto baixo em cada ponto de base por toda a volta em 2 carreiras. Então, eu faço essa primeira carreira de ponto sobre ponto e a próxima também de ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar com 2 carreiras com 18 pontos baixos cada uma. Chegando aqui ao final da carreira, então essa é a nossa segunda carreira com 18 pontos baixos cada uma delas, ponto sobre ponto. E agora na próxima carreira nós vamos fazer a voltinha do pé, ó, se vocês observarem aqui, o pezinho ele tem essa voltinha aqui. Então nós vamos fazer algumas diminuições aqui na frente. Então nós vamos fazer 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E nós vamos fazer agora uma sequência de 4 diminuições. Para fazer a diminuição, nós vamos pegar só as alcinhas da frente. Ó, de novo, eu peguei uma alcinha, peguei novamente a segunda alcinha, vou laçar a agulha, vou puxar, fiquei com 2 laços na agulha. Agora é só fechar o ponto. Então, a primeira diminuição. A segunda diminuição, eu vou fazer a mesma coisa. Pego só nas alcinhas da frente. Segunda diminuição. Terceira diminuição. Quarta diminuição. Agora eu finalizo a carreira com pontos baixos. Então eu faço mais 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e aqui por último 5. Então no final dessa carreira nós fizemos 14 pontos baixos. Na próxima carreira nós vamos fazer novamente 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e agora 2 diminuições. Então nós vamos fazer aqui, ó. Primeira diminuição e aqui segunda diminuição. E agora novamente 5 pontos baixos até o final da carreira. Então 1, 2, 3, 4 e aqui por último 5. Fechamos com 12 pontos baixos. Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. 1, 2, 10, 11 e aqui 12. Agora nós vamos fazer a última carreira da nossa patinha. A última carreira da nossa patinha é um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final dessa carreira, nós ficaremos com 8 pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e agora uma diminuição. Um ponto baixo e aqui a última diminuição da nossa carreira. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto para poder finalizar aqui a nossa carreira. Vou deixar um pedaço maior para poder costurar e vou puxar o fio. Agora a última etapa, colocar o enchimento. Vou colocar mais um pouquinho. A quantidade de enchimento, ela tem que ser mediana. Então, nem muito enchimento, né, para não ficar muito estufado, nem pouco, né, que senão ele vai ficar murcho e não vai ficar com um aspecto muito bom. E quando são 2 peças, assim, de patinhas, né, bracinhos, é sempre bom a gente conferir. Faz uma peça, enche, faz a outra. Quando a gente for encher, a gente confere para ver se as 2 quantidades de enchimento estão parecidas, né? Tem que ser basicamente a mesma quantidade para não dar diferença, para não ficar nenhuma perninha, por exemplo, maior que a outra. Então, perninhas finalizadas, né? As 2 são feitas iguaizinhas, tá? E aí ela fica super charmosa porque tem uma voltinha aqui super elegante. E agora a próxima parte nós vamos fazer... Vou tirar
deixar a sujeirinha aqui. Nós vamos fazer a orelhinha. Para fazer a nossa orelhinha, nós vamos fazer anel mágico. Então, vamos... Mesmo procedimento, ó. Então, é só dar a volta. Eu tô segurando aqui no meu dedo o fio um passado por cima do outro. Vou inserir minha agulha. Puxou, prendeu. Aqui dentro, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Vou fechar o anel mágico. Vou marcar o nosso último ponto da carreira, tá marcado. E agora, nós vamos fazer 4 aumentos. Então, para cada ponto de base, nós vamos fazer um aumento. No final dessa segunda carreira, nós teremos 8 pontos baixos. Então, terceiro aumento. E aqui, por último, 4 aumentos. Vamos puxar aqui para fechar direitinho o anel mágico, para que ele fique bem fechadinho aqui no centro. Vou marcar o último ponto da carreira. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento, ponto baixo, um aumento no próximo ponto, ponto baixo, e aqui um aumento. Esse é o último aumento da carreira e essa carreira ficou com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer algumas sequências de ponto sobre ponto. Então, da carreira 4 até a carreira 8, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Então, com 12 pontos baixos cada carreira. Ó, então aqui nós fizemos a carreira, vamos terminar aqui, a carreira número 4. Então, ao todo são 5 carreiras, né? Contando com essa carreira aqui, número 4. E aqui nós vamos fazer o mesmo procedimento. Vou colocar um marcador no final do ponto, para marcar o último ponto da carreira, e vou colocar um marcador na alcinha desse último ponto, porque é essa aqui que vai indicar que essa carreira que nós fizemos é a nossa carreira número 4. Então, nós vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, contando com essa carreira aqui que nós acabamos de fazer, são 5 carreiras. Então, da carreira 4, que é essa daqui, até a carreira 8. Última carreira aqui finalizada. Então, nós fizemos aqui uma, contando com essa marcação verdinha que nós fizemos, 2, 3, 4 e a última carreira, que é a nossa quinta carreira. Então, nós fizemos da carreira 4 até a carreira 8, 12 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. Então, é um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E no final dessa carreira, nós teremos 8 pontos baixos. Ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo. E aqui uma diminuição. Final da carreira, 8 pontos baixos em toda a volta. E agora nós vamos fazer a última carreira da nossa orelhinha, que é ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos por toda a volta. Então, eu fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui por último 8. Vou fazer um ponto baixíssimo na próxima alcinha, né, no próximo ponto, para poder finalizar. Agora, a orelha a gente não enche, tá? Então, não põe enchimento nas orelhas. Vou deixar um fio maior para poder costurar. E está pronta a nossa orelhinha. Ó, então, elas estão iguais.
E as nossas pecinhas menores já estão todas prontas. Agora nós vamos fazer a cauda. Novamente um anel mágico, então o mesmo processo, vou virar o fio, vou segurar, vou inserir a agulha, prendi. Agora vamos fazer 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou puxar o nosso anel mágico para poder fechar. Vou marcar o último ponto. E agora, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 12 pontos baixos. Então, vamos puxar aqui para fechar o anel mágico, para ele ficar bem fechadinho aqui no centro. Vou marcar aqui o último ponto. E agora, nós vamos fazer da carreira 3 até a carreira 4, ou seja, 2 carreiras com 12 pontos baixos cada uma. Então, é só fazer nas 2 carreiras, ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Chegando ao final da primeira, vamos fazer mais uma carreira com 12 pontos baixos. Observe que ele vai ficando com a beiradinha pra cima, né? Então, a gente vai virar, ajeitar essa beiradinha aqui. E agora, novamente, mais uma carreira de ponto sobre ponto. Final da nossa segunda carreira de pontos sobre pontos. Agora, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro. Opa! Vou colocar esse fiozinho aqui pra dentro porque ele tá atrapalhando. Ó, então tá lá dentro agora. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição para finalizar a nossa cauda. Então, 2 pontos baixos e uma diminuição. E repetir isso por toda a volta. 2 pontos baixos, uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 9 pontos baixos. Opa, escapou. 9 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui para finalizar tudo. E está pronta aqui a nossa cauda. Vou deixar um fio maior para poder costurar. E agora a gente vai encher a nossa cauda. Então, colocar uma quantidade não tão grande, né, de enchimento, para que ela não fique aquela cauda murcha, né, que ela fique arredondada e bonitinha. Está pronta a nossa cauda. Vou colocar ela aqui do ladinho. Agora vamos fazer a cabeça e o corpo. A cabeça e o corpo é uma peça única e nós vamos começar pela cabeça. Então, a mesma coisa, um anel mágico, então vamos dobrar o nosso fio, vou segurar, insere a agulha, laça o fio lá atrás, puxa e prende, fio preso. Agora nós vamos fazer aqui nesse anel mágico 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, então fizemos aqui 7 pontos baixos. Vamos puxar o nosso anel mágico para ele ficar bem fechadinho. Na próxima carreira a gente puxa de novo. E agora nós vamos fazer um aumento em cada ponto baixo. Ó, então em cada ponto de base nós vamos fazer 2 pontos baixos. No final dessa carreira, nós teremos 14 pontos baixos. Então, é só seguir. Em cada ponto de base, a gente faz 2 pontos baixos.
Chegando aqui no final da carreira, último aumento. Vamos puxar o fiozinho aqui do nosso anel mágico para que ele fique bem fechadinho. Vamos marcar aqui a nossa última carreira. E agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. Então, nessa próxima carreira aqui, um ponto baixo no próximo ponto e um aumento. E seguir esse mesmo padrão de um ponto baixo e um aumento até o final da carreira. No final dessa carreira, nós teremos 21 pontos baixos. Então, é só ir seguindo esse mesmo padrão. Chegando aqui no final da carreira, esse é o último aumento. Na próxima, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E no final da carreira, nós teremos 28 pontos baixos. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. E seguir esse mesmo padrão até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada. Na próxima carreira, nós vamos continuar fazendo aumentos. Agora serão 3 pontos baixos e um aumento. E seguir esse mesmo padrão até o final da carreira. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos 35 pontos baixos. Final dessa carreira, então fizemos aqui 3 pontos baixos e um aumento. Então, no final dessa carreira foram 35 pontos baixos. Agora a gente vai fazer uma sequência de carreiras sem aumento e sem diminuição, de ponto sobre ponto. Então, essa daqui é a carreira de número 5. E nós vamos fazer das 6 até a 12, ou seja, 7 carreiras de ponto sobre ponto. Ó, então, sem segredo nenhum, é só fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto com 35 pontos baixos cada carreira. Eu vou fazer as minhas e volto para mostrar o resultado para vocês. Final da nossa última carreira aqui de pontos sobre pontos. Então, nós fizemos aqui 7 carreiras. Então, da carreira 6 até a carreira 12. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Agora, nós já podemos tirar esse marcador aqui de baixo. Nós vamos fazer uma carreira de aumento, de diminuições. Vamos começar com 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos fazer essa mesma sequência até o final da carreira. No final dessa carreira, nós teremos 28 pontos baixos. Então, é só seguir 3 pontos baixos e uma diminuição. Chegamos ao final da carreira, última diminuição. Agora a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Antes da gente continuar nesses 2 pontos baixos e uma diminuição, a gente vai dar uma pausa para colocar os olhinhos, né, para fixar os nossos olhinhos. Esses olhinhos, eles serão fixados entre a carreira 10 e 11, com 6 pontos entre um olhinho e outro. Então, nós vamos contar aqui, ó. Vamos começar pelo início, claro, né? Então, pela primeira carreira que nós fizemos, da cabeça, ó. Lembrando que a parte da emenda, né, do nosso fim de carreira, tá aqui atrás. Então, eu vou colocar os olhos do lado oposto. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é entre essas duas carreiras aqui. Eu vou pegar um alfinete para ficar mais fácil da gente marcar. Ó, então, vou colocar o nosso alfinete aqui.
conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certo, é aqui mesmo. Entre um olhinho e outro, tem que ter 6 pontos de distância. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou colocar a outra marcação aqui. Ó, então, eles têm que ficar mais ou menos nessa distância aqui. O olhinho que eu vou utilizar é esse olhinho aqui com trava. Ele é número 8, tá? Então, é esse olhinho aqui. E eu vou inserir, então, na minha primeira marcação, o primeiro olhinho, e vou inserir o outro olhinho na minha segunda marcação e conferir se tem os 6 pontos entre um olhinho e outro. Ó, então agora o que a gente faz? Só coloca a nossa travinha de segurança. E está pronto. Agora, nós temos duas opções. Você pode colocar o nariz, tá? Geralmente o nariz, ele é colocado a uma carreira abaixo dos olhinhos. Então, aqui a gente marca o meio. Ó, então a gente pode usar esse narizinho com trava e colocar ele uma carreira aqui abaixo dos olhos. Ou a gente pode bordar depois. Aí fica ao seu critério. Eu vou deixar para bordar depois, porque eu acho que fica mais delicadinho, mais bonitinho, mais com cara de feito à mão. Então eu vou deixar só os olhinhos. Então agora que os olhinhos já estão fixados, nós vamos fazer agora a nossa próxima carreira de diminuições, que são 2 pontos baixos, 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E assim segue até o final da carreira. Última diminuição desta carreira. Vamos para a próxima. Na próxima será um ponto baixo e uma diminuição. E no final desta carreira, nós teremos 14 pontos baixos. Então, um ponto baixo e uma diminuição. E seguir até o final da carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. E seguir até o final. Última diminuição dessa carreira. E agora, nós vamos encher a cabeça. Então, a gente é aquilo que eu falei, né? A quantidade é mediana, né? Então, nem muito e nem pouco. Enchimento colocado na nossa cabeça. Agora a gente vai começar a fazer o corpo, tá? Então aqui a gente já vai começar a fazer a primeira carreira do corpinho. Nós terminamos aqui com 14 pontos baixos, então agora nós vamos fazer uma carreira com 14 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Vai desviando aí do enchimento. E 14 pontos baixos por toda a volta. Carreira finalizada. Agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, nesta carreira, nós vamos fazer ela com aumentos. Então, um ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. E seguir esse mesmo padrão por toda a volta. No final dessa volta, nós teremos 21 pontos baixos. Final desta carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento.
Então, 2 pontos baixos e um aumento. E seguir esse padrão até o final da carreira. 2 pontos baixos e um aumento. No final desta carreira, nós teremos 28 pontos baixos. Final da carreira. Nós vamos fazer agora uma sequência de 5 carreiras de pontos sobre pontos com 28 pontos baixos. Então, contando com essa carreira aqui, são 5 carreiras de ponto sobre ponto com 28 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 5 carreiras e volto aqui com vocês. Terminadas aqui as nossas 5 carreiras, então fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vou marcar aqui o nosso último ponto. Esse marcador não vou precisar mais dele aqui. E agora a gente vai fazer as nossas diminuições. Nós vamos fazer 3 carreiras de diminuições. Nós vamos fazer 2, a gente para encher o corpo e depois a gente finaliza. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição para essa carreira aqui. 2 pontos baixos e uma diminuição. E seguir com esse padrão até o final da carreira. No final, nós teremos 21 pontos baixos. Carreira finalizada. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, um ponto baixo e uma diminuição. No final dessa carreira, nós teremos 14 pontos baixos. Nós vamos fazer essa carreira, terminá-la e em seguida a gente já pode inserir aqui o enchimento. Então, eu vou fazer a minha carreira, vou encher e volto aqui para mostrar para vocês. Finalizei a carreira de um ponto baixo e uma diminuição, enchi o corpinho, né? Então, coloquei aqui já o enchimento e agora nós vamos fazer a nossa última carreira. A nossa última carreira são só diminuições. Então, são 7 diminuições. Então, é só fazer diminuições por toda a volta. No final, nós vamos fechar a nossa carreira com um anel mágico falso. Ó, então, vamos indo devagar. E tranquilidade, paciência, porque essa última carreira, como o corpinho tá bem cheio, ela acaba sendo um pouquinho mais chatinha pra fazer. Mas é só ter paciência que a gente consegue terminar. Ó, o último ponto, né, a última diminuição, terminei. Aí você observa se o finalzinho do corpinho aqui não vai ficar murcho. Se ficar murcho, você coloca um pouquinho mais de enchimento. No meu caso aqui, eu já tinha colocado uma quantidade bem razoável de enchimento, ele não vai ficar murcho não. Mas se acaso o seu ficar, você coloca mais um pouquinho de enchimento aqui antes da gente fechar. Então, eu vou cortar o fio, vou deixar um pedacinho, né? Vamos puxar aqui, sem dar aquele nozinho, tá? Não precisa dar o nozinho. Vou pegar uma agulha, né, de bordado ou de tapeçaria. E nós vamos fazer agora o nosso anel mágico falso. Ó, então nós vamos inserir a nossa agulha só em uma alcinha, ó, só em uma das alcinhas. E puxar o nosso fio. Observe que eu puxei pra minha frente. Agora, eu vou inserir a agulha aqui no fio em uma alcinha também, ao contrário. Ó, puxei pro meu lado. E vou fazer isso em zigue-zague, né, ou em vai e vem, por toda a volta. Pegando só uma única alcinha, um único lacinho, né, uma única alcinha do fio. Até chegar aqui no nosso último fio. Ó, então, passamos por todos os fios. E agora, o que a gente faz? Só puxa, que ele já fecha. Ó, fecha e
É o que a gente chama de anel mágico falso. Então agora é só a gente sumir, esconder essa pontinha e arrematar. Vamos ajeitar aqui o nosso corpinho. Ele acaba ficando amassadinho quando a gente puxa. E está pronto o nosso corpinho. A cabeça e o corpo é uma peça única, mas os bracinhos... Nossa, o mundo resolveu sair de casa agora. Nós vamos fazer esse ursinho. Esse coelhinho. Como você vai utilizar esse ursinho? Você vai vender? Você vai... Não é ursinho, é coelho. Então não. É coelho. Esse coelhinho. Esse coelhinho.